Olá, meu nome é doutora Sara Uden, eu sou veterinária e eu estou aqui hoje, nesse vídeo, para falar com você sobre um problema muito comum que vemos nos nossos amigos felinos e peludos. E esse problema é o vômito. E nós vamos falar sobre o que causa, quais são os sintomas, como diferenciar de outras condições de saúde que parecem similares e, o mais importante, o que fazer nessa hora. Então, vômitos. Isso é um tipo de problema comum. Então, se você tem um gato que vomita, está assistindo esse vídeo para tentar ajudar a obter algum tipo de esclarecimento, fique tranquilo, meu amigo, você não está sozinho. Especialmente com gatos de dentro de casa, para quem isso parece ser um problema. Na verdade, o vômito em gatos é tão comum que as pessoas pensam que é normal. É loucura, ok? Já imaginou se o vômito fosse tão comum nos humanos, a ponto da gente achar normal, tipo, todos os dias ou a cada 2 dias e. Ué, me sinto terrível. Ué. Mas é normal. Tá certo, é uma parte normal da minha semana. Bom, eu preciso dizer que você não acharia isso normal. E apesar disso ser muito comum nos gatos, vômito não é nunca, jamais normal. Vou acabar com o mito agora. Nunca é normal, mesmo que aconteça muito. Sempre há um processo de doença por trás e você pode ter certeza que o seu gato não está se sentindo bem. Então, vamos falar mais detalhadamente sobre o que está acontecendo com esse vômito e eu espero te passar algumas informações que vão te ajudar. Bom, em primeiro lugar, a gente vai falar a respeito de alguns termos e vamos falar de algo muito similar ao vômito em gatos, que é a regurgitação. Regurgitação é uma coisa totalmente diferente que pode vir a confundir os pais de pets. O vômito é algo ativo, certo? Ele está forçando para expelir alguma coisa. A regurgitação é passiva. É retroativo, um movimento de alimentos não digeridos no esôfago ou no estômago e que acabam voltando para a boca. A regurgitação acontece normalmente logo depois deles comerem ou pouco depois de comerem. O alimento quase sempre não é digerido e não há contração ativa, ele apenas, você sabe, apenas sai. Eles continuam comendo muitas vezes depois disso, enquanto os gatos que têm vômito muitas vezes estão enjoados e não conseguem comer. Regurgitação nos gatos normalmente é causada por uma condição chamada megaesôfago, que a gente não vai abordar nesse vídeo, porque esse vídeo é sobre vômito. Mas é importante saber a diferença. Então, a primeira coisa é saber se seu gato está vomitando ou regurgitando. O que é o vômito? Vômito é um ato de força do gato, que requer os músculos do diafragma e do abdômen para contrair e é neurologicamente controlado. Então, é controlado por aqui. E esse reflexo de vômito, expele o alimento e tudo mais que tiver no estômago, forçosamente pela boca. Os veterinários classificam os vômitos em duas categorias baseadas na causa. Então, nós temos as GIs, em que são gastrointestinais as causas, o que significa que é um problema gastrointestinal primário no trato digestivo, e as causas extra-GI, que significam que algo fora do trato GI está causando as náuseas. E isso faz com que seu gato se sinta mal e vomite. E, como se já não bastasse, adicionamos outra classificação. Temos o vômito agudo, que é um vômito que está acontecendo há menos de 5 a 7 dias, e o crônico mesmo, que é o vômito que está acontecendo há mais de uma semana, ou aquele vômito que acontece às vezes, 1, 2 vezes por semana, de vez em quando, certo? Esse é o tipo da coisa que faz a gente pensar que isso é normal, mas nunca é normal. Uma observação: no vômito agudo, normalmente se resolve com o tratamento dos sintomas, ou se resolve sozinho. Vômito crônico, normalmente não. Então vamos falar mais profundamente a respeito de sinais de vômito ou sinais que podem estar associados a vômito e náusea. Obviamente, vômito de comida ou de comida não digerida, um líquido amarelo ou que pode ser também sanguinolento e que também pode parecer muito espumoso se o estômago estiver vazio. Eles normalmente não querem comer porque estão doentes, mas podem beber. E podem beber até bem mais do que bebem normalmente e depois botam para fora de novo. Às vezes podem apresentar um inchaço no abdômen ou até dor no abdômen.
Às vezes podem ter diarreia. Muitas vezes podem ter sinais de náusea. Náuseas, estão se sentindo doentes. Isso inclui baba ou até um comportamento inquieto. Às vezes até respiram de boca aberta se estiverem se sentindo muito, muito mal. Se esse vômito é causado por algum problema no fígado, ou se o fígado está causando o vômito, eles podem ficar ictérios. A icterícia é quando a pele fica amarela ou o branco dos olhos fica amarelo, normalmente devido à doença hepática. Gatos que têm vômito crônico podem apresentar perda de peso, frequentemente apresentam um pelo sem brilho, opaco e de má qualidade. Pode apresentar sinais de desidratação, como a gengiva seca, ou se você puxa a pele desse jeito, ela fica levantada porque está desidratada. Em gatos com doença renal crônica, também podem ter úlceras urêmicas. Na verdade, elas são úlceras no estômago causadas pela doença renal e que pode causar um mau hálito horrível. Eles também podem ter sangue digerido nas fezes, que parecem borra de café. Ok? Então, esses são alguns sinais associados ao vômito, especialmente vômitos crônicos em gatos. Agora, vamos falar sobre o que causa os vômitos. Então, vamos falar sobre o que causa os vômitos agudos primeiro. Então, esse tipo de vômito, se lembram, acontecem de repente e acontecem há menos de 5 a 7 dias. Causas mais comuns em gatos, incluindo comer algo que não deveriam. Tipo comida passada ou comida estragada, às vezes muito rica para eles, ou comida de humanos. Às vezes eles comem pedaços de fio, ou elástico de cabelo. Isso pode criar formas lineares que bloqueiam o estômago e causam vômitos. Vômitos agudos também podem ser causados por parasitas, bactérias e suas infecções, por causa de doenças renais. Pancreatite é uma grande causa de vômito. Hipertiroidismo, quando os níveis da tireoide estão muito altos. Obstipação é um tipo muito, muito grave de constipação, que cria um bloqueio tão rápido que eles se sentem nauseados. Doenças do fígado. Addison, que é na verdade uma doença da glândula adrenal, onde eles não produzem uma quantidade suficiente de hormônios. Diabetes descontrolada, que causa os vômitos. E doença inflamatória intestinal, pode causar vômitos. E agora vamos começar a falar mais a respeito das causas do vômito crônico, certo? Intolerância alimentar ou alergia. As mais comuns das alergias em gatos é aquelas proteínas mais comuns que nós usamos. Então, frango, vaca, porco, soja, ovos e coisas como essas podem causar vômitos se o animal desenvolver uma resposta imunológica ao alimento. E também o câncer, que dentro do trato gastrointestinal ou do lado de fora, também pode causar vômito. Também problemas no sistema nervoso podem causar, lembram? Vômitos são controlados no cérebro. Então, sistema nervoso com anormalidades, como câncer no cérebro, traumatismo craniano, encefalite e doença vestibular. Também existem alguns remédios que podem causar vômitos nos gatos. Tem um monte de remédios diferentes, mas eu vou dar uma lista curta. Antibióticos. Então, se o veterinário prescrever um antibiótico, essa é uma causa comum de vômito, especialmente o Clavimox. Clavimox, por alguma razão, simplesmente faz eles vomitarem. Remédios antifungo e afins. Anti-inflamatórios não esteroides como quitoprofeno ou molaxicam. Esteroides podem causar vômito. E, óbvio, quimioterapia também pode causar vômito. Problemas congênitos, que é quando existe algum problema de nascença, no estômago, no cérebro, no esôfago. Isso tudo causa vômito. E, por último, estresse. O estresse pode causar vômitos em gatos. Eu não vou me aprofundar nas causas do estresse, porque eu já me planejei de fazer isso num outro vídeo. Mas pode ser que seu gato esteja só estressado. Bom, como você pode ver, existem um monte de coisas que podem causar vômitos nos gatos. Esse é o porquê de ser um problema tão comum. Fato é que, por mais comum que seja, isso significa que seu gato não está bem e precisa de ajuda. Então, como tratar isso? Como tratar isso e ajudar seu gato a se sentir melhor? Lembre-se, o vômito por si só não é um diagnóstico, e sim um sintoma, certo? Você precisa saber o que está causando o vômito, corrigi-la, se possível, e então também controlar a náusea que está causando o vômito.
Então, número 1, trate a causa principal. Como saber quais são as causas principais? Bem, aí só com o veterinário. E aí, provavelmente, vão precisar de alguns exames no seu gato. Às vezes não, às vezes eles conseguem descobrir facilmente sem exames. Mas, na maioria das vezes, o veterinário precisa usar as ferramentas que possui para descobrir o que está acontecendo dentro do seu gato. Nesse caso, esses são os exames: exames laboratoriais, exame de sangue, exame de urina, exame de fezes para procurar parasitas, exames de imagem como raio-x, que nós chamamos de radiografia, vocês chamam de raio-x, e ultrassonografia abdominal. Bom, esses são os testes mais comuns. E o que eles encontrarem nesses exames vai determinar se vão precisar de exames mais especializados, procurando por doenças específicas, ou eles podem encontrar o problema e resolver imediatamente. Número 2. O tratamento inclui observar a desidratação. A maioria dos gatos que vomitam estão desidratados. E a desidratação é ruim para os rins e para todos os órgãos internos. Então, é muito importante que seu gato faça uma hidratação adequada. Seja intravenosa através de um catéter ou fluidos subcutâneos, quando são colocados fluidos sob a pele. E é óbvio que a gente está querendo parar o vômito, certo? Tem diferentes maneiras de fazer isso. Às vezes, apenas tratando a causa principal, o vômito vai embora. Às vezes, você vai ter que dar uma medicação para parar com a náusea, e aí eles vão poder voltar a comer e se manter alimentados. Pode ser que seja necessário não dar comida para o seu gato por um pequeno período, talvez 12 ou 24 horas, dependendo da gravidade do problema. Mas nunca, jamais faça isso sem a supervisão de um veterinário, porque isso é muito importante, que os gatos comam regularmente. Então, só deixe de dar comida para o seu gato se o seu veterinário tiver dito para você não dar. Seu veterinário pode prescrever remédios antináuseas, ele também pode dar uma injeção de remédio antináuseas. Ele provavelmente vai botar seu gato numa pequena dieta de alimentos. De 9 a cada 10 casos, o sistema gastrointestinal está todo inflamado, então ele precisa se curar. E a melhor maneira de fazer isso é alimentá-los com algo muito fácil de digerir. Existem muitos alimentos terapêuticos das grandes empresas de alimentos para animais, que são ótimos produtos. Eu mesmo usei por muitos anos. De forma alternativa, você pode cozinhar algo leve para o seu gato em casa, especialmente se for por um prazo pequeno. E a maneira de fazer isso é apenas cozinhar arroz branco e também um pouco de peito de frango. Cozinhar o peito de frango sem pele, sem tempero, sem óleo e misturar, botar assim juntinho, 50-50, carne de frango e arroz. E isso é uma comida leve. Às vezes as pessoas preferem fazer isso. Se o seu veterinário suspeitar que o seu gato está com uma alergia alimentar, então ele pode recomendar que você coloque o seu gato numa dieta de teste. Dieta de teste é quando a gente testa o gato com uma nova comida, que é hipoalergênica, ou nova proteína. Também pode ser novo carboidrato, algo que ele nunca tenha comido antes. Então, ele bota o gato numa dieta em torno de 6 a 10 semanas, normalmente 10 semanas, e vê se os sintomas sumiram. Gatos que têm alergias gastrointestinais à sua comida normalmente têm muitos gases. Também tem, muitas vezes, uma coceira na pele. Então, se existir realmente uma alergia alimentar, todos esses sintomas vão desaparecer. E muito importante, se isso acontecer, apenas dê a comida que o veterinário falou para dar. Se você o alimentar com alguma outra coisa, vai estar colocando coisas diferentes no sistema do gato e não saberemos se vai funcionar ou não. Faz sentido. Outros tratamentos que podem ser prescritos incluem vermífugos ou antibióticos, de acordo com a necessidade. Além disso, também há os tratamentos para as causas principais, sejam quais forem. Alguns gatos requerem cirurgia, pois comeram alguma coisa que não podiam e ficou preso e teve que ser removido. É um caso cirúrgico. E se seu gato está vomitando por causa do estresse, você vai precisar de algumas mudanças na sua casa e também no seu ambiente. E ver a possibilidade de calmantes, ou talvez a necessidade de um remédio para estresse. É muito importante a orientação do veterinário. Se seu gato está vomitando uma vez por semana, uma vez por mês, 2 vezes por semana, 2 vezes por mês, e isso é regular, tem sempre alguma coisa que a gente pode modificar para que isso pare.
Eu espero que toda essa informação tenha sido útil e que você agora saiba um pouco mais sobre o que causa os vômitos e o que provavelmente vai ser prescrito como tratamento e como ajudar o seu gato, ok? Então, se isso foi útil, me conta. Deixe um comentário aqui embaixo. Eu estou fazendo uma série de vídeos, então se você gostou dessa informação e gostaria de aprender mais sobre como ajudar o seu gato, vá lá e subscreva nesses vídeos, compartilhe com os amigos e me dê sugestões sobre temas que você gostaria que eu abordasse. Obrigada por assistir, eu volto em breve com outro vídeo.